O Quer Saber está de volta e nesse momento que a gente vive os primeiros dias do inverno e que tem sido para nós dias frios, né? Manhãs e noites muito frias, o Quer Saber entrou, né? Também quer entrar nessa campanha de você pensar sobre as doações, sobre fazer circular. E por que eu pensei isso? Vendo o Instagram, eu achei aquela campanha de alguns anos atrás, Meias do Bem, de uma marca, né, de meias que usa um ator, alguns atores para fazer a campanha. E eles doam meias velhas ou aquelas que você perdeu o par. A empresa, né, a fábrica, doa para uma fábrica de cobertores, faz cobertores e distribui. E aí eu fiquei pensando, na época, na primeira vez que eu vi, eu procurei saber, Muriaé não tinha uma caixa de recolhimento, não tinha um revendedor desta marca específica de meias. Eu mandei e-mail, fiz contatos, mas não tive resposta. Dessa vez, Muriaé tem um revendedor que não está na campanha, mas se dispôs a receber as meias. Eu já entrei em contato, mas aí eu acho que é muito pouco, porque só isso, a gente só vai fazer isso, a gente só vai recolher as meias, a gente não vai pensar como um todo. E eu fiquei pensando e fazendo um link disso com uma campanha que o Matheus Solano fez, que agora até nem tem visto na televisão, mas que ele fez, que é reuse, recicle, reduza, repense, né? Então, reuse aquilo que faz sentido para você. Recicle aquilo que não pode ser reusado como está. Reduza o consumo ao reciclar, reusar. Se você não reusa, não recicla e não pode reduzir, repense. Então, a proposta é exatamente essa. Repense. Dá uma geral na sua casa e veja o que no inverno passado você não usou e não sentiu falta. E não tem que ser só roupa de inverno, porque as pessoas às vezes também não têm roupa, independente de se ela seja de inverno ou não. Então, repense o seu guarda-roupa, dê uma geral, mas não é só roupa. Também tem tanta coisa que a gente tem e não usa. Tem vasilhas, não é? Tem utensílios que a gente não usa, que ficam ali entulhando os armários, dificultando a organização, que aí, por não usar, a gente vai passando para trás, para baixo, para mais baixo, mais atrás, e aí nem lembra que tem. Tem sapatos que a gente guarda, que a gente não usa, e o dia que por acaso a gente vai usar, a sola já está se desfazendo, porque a gente não usou. Com a pandemia isso aconteceu com muitas pessoas, mas pense, repense a sua vida em relação à vida da comunidade, à vida do lugar onde você vive, onde você está. E isso implica em saber adequar aquilo que você doa para quem você doa. Eu sempre falei isso e algumas pessoas mais íntimas, né, com quem eu sempre falo, elas falam, você tem um pensamento estranho, assim, esquisito, nunca pensei isso. Mas eu sempre falei, olha, eu não posso doar um sapato de salto que eu não uso mais para uma pessoa que não tem nenhum sapato.
porque aquilo não é confortável, aquilo não é razoável para ela usar no dia a dia. Então, esse sapato de salto, se ele ainda está em bom estado, passa para um brechó. Às vezes é um brechó beneficente, mas mesmo que não for, aquilo que você conseguiu, né, o valor que o brechó te pagou, doe. Porque é uma forma de você doar esse sapato adequadamente, do jeito que vai responder à necessidade de quem recebe. E a gente precisa repensar esses valores, não é? Tem coisas que a gente tem e que são difíceis de doar porque elas não se encaixam na realidade de quem recebe a doação. Então, talvez a reciclagem seja o caminho. Eu me lembro quando eu era criança, a minha avó materna trabalhava no clube de mães que tinha lá na igreja da Barra. E elas recebiam caixas e mais caixas de roupas da Holanda, que era, né, a Holanda era a terra natal dos padres de Muriaé naquela época, na minha infância. Então, essas mulheres, minha avó, uma delas, elas trocavam os botões, porque vinham botões lindíssimos nas roupas, botões que aqui eram caríssimos. Então elas trocavam por botões comuns, vendiam aqueles botões lindos, especiais, diferentes para costureiras, né, de então, porque também essa era uma profissão em alta naquele momento, e com esse dinheiro elas completavam para a doação de cesta básica, que nem tinha esse nome, não é? Mas de alimentos e de outras coisas, remédios, porque então não existiam essas farmacinhas da igreja. E eu acho que talvez venha daí a minha paixão por botões. Eu tenho paixão por botão, eu guardo botão, eu compro botão que eu acho bonito e uma hora encontro um lugar para usá-los. Eu tenho viva na minha memória, né, vivo na minha memória, um botãozinho que a minha mãe usou numa blusa que ela fez para mim, né? Tenho claro aqui na minha memória aquele botãozinho, um botãozinho de pé prata com uma bolinha vinho, que eu infelizmente não sei onde ele está, mas que eu usei, né, nesta blusa branca, depois a gente tirou, passou para outra. Então é a gente ter noção de que doar é doar alguma coisa que respeite aquele que recebe. E que a gente, antes de tudo, recicle as nossas ideias a respeito de doar, a respeito das pessoas que recebem. Aquilo que a gente não vai usar, então aquilo que não é reuso para nós, aquilo que a gente vai doar para reduzir, às vezes precisa ser reciclado. E para a reciclagem vem uma doação muito mais importante do que o bem material que você doa. É a doação do seu tempo, é a doação do seu pensamento a respeito de quem vai receber. E o seu esforço de doar aquilo que faz sentido para quem recebe. Porque eu falo que uma pessoa que não tem nenhum sapato e ganha um sapato de salto, uma pessoa que não tem nenhuma roupa e ganha uma roupa de festa, ela fica ridícula. Ela se veste de uma maneira que a ridiculariza, porque ela não sabe andar com aquele sapato, porque aquela roupa não é adequada para as situações que ela vive, mas é o que ela tem. Então, a gente que tem esse tipo de coisas para doar, talvez possa repensar essa doação
automática e fazer uma doação consciente. Reciclar, se for o caso, fazer um passo a mais nesse processo, então talvez encaminhar, vender, doar para brechós e fazer doações que não exponham a pessoa que recebe, as pessoas que recebem. E pensar que no inverno, apesar de o mais comum ser a gente doar roupas e sapatos, agasalhos, a gente também pode doar outras coisas. Roupa de cama, toalha de banho, vasilhas, né? Às vezes uma pessoa perde o alimento que ela ganha porque ela não tem como guardar. Porque ela guarda um pacote de arroz na própria sacola do arroz e entra um rato e fura, e destrói, e contamina. Então talvez aquela caixa, aquela lata, aquele pote que já caiu de moda, que não combina com a sua cozinha nova, seja muito importante para alguém. Aquela mala, aquela mochila que você não usa mais, talvez possa ser o substituto de um guarda-roupa que uma pessoa não tenha. Então, tudo pode ser reusado, reciclado, reutilizado, se a gente repensar as coisas, os processos, as situações e se a gente se comprometer com a vida de todos. Somos um, todos somos um, estamos juntos. Não existe planeta B, não existe outro lugar para onde todos nós possamos ir caso aqui as coisas fiquem insustentáveis. Então somos nós que precisamos tomar as decisões corretas para que todos estejamos bem. Não é possível estarmos muito bem enquanto alguém está muito mal. O inverno nos oferece essa possibilidade, esse pensamento e esse compromisso. Então, as meias do bem, a proprietária da loja Imaginarium, ali na Antônio Canedo, falou que pode receber e encaminhar para a fábrica, que é a Puquê. Se você quiser doar, ela se comprometeu a receber. E se você achar que talvez o que você tem é pouco, que não vá fazer sentido, ajude com outras pessoas, faça um pacotão. Se você quiser levar para mim, lá no meu consultório, pode levar, que eu encaminho. Mas eu acho que a gente precisa fazer andar essa e outras campanhas para que a gente tenha cada vez um inverno melhor. É a minha estação preferida do ano, mas me causa um desconforto, uma tristeza pensar que algumas pessoas passam muito mal por essa estação. Então, quem sabe a gente possa trabalhar para que todos passemos bem nessa estação.